É muito comum ao se trabalhar com as razões trigonométricas nós utilizarmos esses valores de seno, cosseno e tangente para 30, 45 e 60 graus, que são chamados de ângulos notáveis. É, eu gostaria de dizer que existem tabelas com casas decimais de precisão variadas sobre seno, cosseno e tangente de todos os ângulos de qualquer ângulo que você quiser, que você possa imaginar, você consegue encontrar esse tabelado, você consegue calcular isso usando calculadora, sendo cosseno e tangente de praticamente qualquer ângulo e com precisões altíssimas. Porém, para nossos estudos e para concursos e, e para entendimento da trigonometria em si, nós não precisamos levar em consideração todos os ângulos. Acaba que nos exercícios e nos problemas que nós trabalhamos, nós vamos trabalhar com alguns ângulos específicos, que são os ângulos de 30, 45 e 60, quando nós estamos falando de trigonometria do triângulo. Na trigonometria do círculo, você ainda tem uns outros ângulos a mais para levar em consideração, que são os simétricos desses caras aqui e alguns outros que, quando chegar em trigonometria do círculo, eu falo. Mas em trigonometria do triângulo, os ângulos que nós trabalhamos são os ângulos de 30, 45 e 60. Por que esses ângulos são chamados de ângulos notáveis? Eles são chamados de ângulos notáveis porque essas medidas, esses valores de seno, cosseno e tangente desses ângulos, eu consigo encontrar esses valores utilizando como referência figuras notáveis, que são o quadrado e o triângulo equilátero. Começando aqui pelo quadrado. Observa o seguinte, voltando na tabela. Nós sabemos que o seno, cosseno e tangente do quadrado é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. Por quê? O seno, cosseno e tangente de 45, perdão, do quadrado não, né? Por que o seno, cosseno e tangente de 45 são esses valores? Eu posso usar o quadrado como referência para demonstrar isso. Imagina que eu tenho aqui um quadrado, eu não preciso saber o tamanho das medidas dele, só preciso lembrar que o quadrado tem dois lados iguais, ele vai ter um ângulo reto aqui de 90 graus, ele tem uma diagonal que é a bissetriz dos ângulos, então esses ângulos aqui são de 45 e 45 graus. E posso lembrar também que a diagonal do quadrado é o lado vezes raiz de 2. Como que eu descubro isso? Pitágoras. A diagonal ao quadrado é igual ao lado ao quadrado mais o lado ao quadrado. Ou seja, a diagonal ao quadrado é igual a 2 vezes o lado ao quadrado. A diagonal ao quadrado, perdão, a diagonal é igual a raiz de 2 vezes o lado ao quadrado. O L ao quadrado sai da raiz, né? Sai L, raiz de 2. Não é um resultado difícil de se demonstrar toda vez que você precisar. Se você esquecer, você pode utilizar o Pitágoras aqui para demonstrar esse valor da diagonal. Mas se você decorar, melhor ainda. Agora, por que olha para esse quadrado, olha para esse triângulo que foi gerado aqui ao traçar a diagonal do quadrado. Se você observar, se eu tentar calcular o seno, por exemplo, do 45 graus, utilizando esse quadrado como referência, ele é o cateto oposto do 45, que é L, dividido pela hipotenusa, que é L raiz de 2. Só que seno de 45 graus vai ser o quê? Vai cortar L com L, né? Simplificar aqui, dá 1. Então vai ficar 1 sobre raiz de 2. Racionalizando essa raiz de 2 aqui, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, isso vai dar a raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o seno do 45 é raiz de 2 sobre 2. Observa agora que o cosseno do 45... gente, estou errando muito hoje, desculpa. O cosseno de 45 é também, se você observar, o cosseno é cateto adjacente que está aqui, né? Colado nele, que é L, dividido por L raiz de 2. Posso cortar aqui, simplificando.
Aqui vai dar 1 sobre raiz de 2, de novo, racionalizando isso aqui, dá raiz de 2 sobre 2. Ok? E a tangente do 45 graus? Tangente de 45 graus tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual ao cateto oposto, que é L, dividido pelo cateto adjacente, que é L também. Então, L por L dá 1. Por isso que nós temos essa tabela aqui, dizendo que o seno, cosseno e tangente do 45 equivalem a esses valores. Temos eles tabelados e eles saem de uma figura regular notável, que é o quadrado. Por isso que eles são chamados de ângulos notáveis. O 30 e o 60, eles saem do triângulo retângulo. Por quê? Do triângulo retângulo, do triângulo equilátero, que vai ser gerado um triângulo retângulo dentro dele. Eu tenho aqui que o triângulo equilátero ele tem os três ângulos de 60 graus e eu tenho a altura dele. Eu não vou colocar os outros ângulos de 60 para não atrapalhar a figura. Mas ao traçar a altura, esse ângulo é 90, esse é 60, para dar 180, obrigatoriamente isso aqui tem que ser 30. Isso acontece em todo triângulo equilátero, tá, gente? A altura ela é a bissetriz aqui, ó, do ângulo. Ela divide em dois ângulos de 30. Então aqui eu não ia colocar não, mas para ficar exato eu vou colocar. Ela divide em dois triângulos iguais, inclusive de 60 e 30 graus e com a altura H. Agora eu vou olhar para um desses triângulos retângulos. Vou olhar para o triângulo retângulo da direita, que eu formei aqui ao traçar a altura. Se eu fosse tentar calcular o seno de 30 graus, olhando para esse triângulo aqui, qual seria o valor do seno? Seria a medida desse tamanho aqui sobre a hipotenusa, que é esse lado do triângulo. Mas quanto vale esse tamanho aqui? Esse tamanho aqui, se você lembrar, quando eu falei sobre triângulos equiláteros, equivale a metade do lado. Se o lado é L, então isso aqui é L sobre 2. Então, eu tenho que o seno de 30 graus equivale a L sobre 2 dividido por L, que é a hipotenusa L, aqui o lado do triângulo equilátero. Então, quer dizer que o seno de 30 graus equivale, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. L sobre 2 vezes 1 sobre L, vai cortar e vai ficar meio, que é o seno de 30. E o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus equivale a quanto? Cosseno é o cateto adjacente, que é a altura do triângulo, dividido pela hipotenusa, que é L. Só que é aí que vem um resultado que nós provamos lá atrás em triângulos equiláteros, que eu tinha nomeado a aula como aplicações do teorema de Pitágoras. Aí eu falei essas coisas sobre triângulo equilátero lá e nós chegamos à conclusão que a altura de um triângulo equilátero ela é sempre igual a L raiz de 3 sobre 2, aplicando o teorema de Pitágoras aqui, nesse L sobre 2, no L e no H. Você vai chegar à conclusão que essa altura aqui vai dar sempre esse valor. É um outro valor aí, assim como a diagonal do quadrado, que você tem que decorar, muito utilizado, muito requisitado. Aqui eu tenho que cosseno de 30 graus é igual então a L raiz de 3 sobre 2 sobre L. Então, cosseno de 30 graus é L raiz de 3 sobre 2, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Eu tenho duas frações aqui, a de baixo é L, então vai ficar vezes 1 sobre L. De novo, eu posso cancelar isso daqui, L com L, e chegar à conclusão que é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 30. E a tangente de 30 graus? A tangente de 30 graus, ela vai equivaler ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é a altura. Então a tangente de 30 vai ser L sobre 2
dividido pelo cateto adjacente, que é a altura que eu já vou colocar o resultado direto. Eu já sei que é L raiz de 3 sobre 2, então eu vou colocar L raiz de 3 sobre 2, ok? Então a tangente de 30 graus vai equivaler a L raiz de 3 a L sobre 2, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, de onde vai cortar L com L, 2 com 2, eles vão se cancelar, a regra do cancelamento de frações, aí, de multiplicação de frações. A tangente de 30 é igual a 1 sobre raiz de 3. Por que 1 sobre raiz de 3? Né? Porque L por L vai dar 1 e 1, 1 aqui e 1 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Então 1 vezes 1 e 1 vezes raiz de 3. Isso aqui eu posso racionalizar, multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, de onde eu chego à conclusão. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Por isso que, voltando aqui, por isso que a tabela para ângulos notáveis aqui, para seno, cosseno e tangente, a tabela de ângulos notáveis para seno, cosseno e tangente de 30 dá 1 meio, raiz de 3 sobre 2 e raiz de 3 sobre 3. E a do 60? Por que é invertido, por exemplo, aqui em relação ao 30? Porque se você observar no mesmo triângulo aqui, na hora que você for calcular o seno, o cosseno e o cosseno de 60, o que era oposto por 30 vai ficar adjacente para o 60 e o que era adjacente vai ficar oposto, ou seja, vai dar os mesmos valores, só que no local inverso, né? Então, o seno do 60 vai ser raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 vai ser meio. E a tangente vai inverter. Era cateto do 30 era cateto oposto pelo adjacente, para o 60 vai ficar cateto oposto pelo adjacente. Ao invés de ser L sobre 2 sobre H, vai ser H sobre L sobre 2. Isso vai me fazer chegar à raiz de 3 aqui, quando eu inverter. Essa é uma propriedade, tá, gente? De todo triângulo retângulo, não só para triângulos retângulos, para falar a verdade, quando eu tenho ângulos complementares, cuja soma dá 90, o seno e o cosseno deles são sempre com essas características assim, invertido o seno de um é o cosseno do outro, e vice-versa. Por exemplo, o 23 e o 57 também vai ter isso. Só que esses não são ângulos que nós utilizamos normalmente. Nós vamos utilizar mais nos problemas, vamos ver aparecer mais vezes esses ângulos de 30, 45 e 60.